Amém. Amém, pastor. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo Sim, para paz. todos os ouvintes da palavra. Amém. Meu Deus, me unge com a tua vontade e glória e não permita que te estorve em qualquer que seja a palavra, sendo omisso ou sendo além daquilo que o Senhor deseja. Fala que teus servos ouvem. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou proceder à leitura no livro de Atos, capítulo 6, a instituição dos diáconos. Deus me manda falar hoje dos diáconos, dos serviçais de Deus, que no começo foi levantado. Está escrito assim: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, crescendo o número dos discípulos, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, a multidão dos discípulos disseram, a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número, muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amados irmãos, Deus me manda falar hoje sobre 2 coisas: salvação e trabalhar para Jesus. Salvação é discipulado. Salvação é disciplina. No começo das conversões cristãs, surgiram muitos problemas, perseguição. Até no caso citado, eles mataram Estevão com pedradas, porque servia a Jesus, porque era discípulo de Jesus. E ele foi feito discípulo na casa do Senhor, por assim dizer, e não tinha tempo. Mas havia uma comunidade que, após converter-se à salvação de Jesus Cristo, após crer no Evangelho de Jesus Cristo, viviam piamente debaixo da graça de Deus, nas suas funções naturais, na sua vida natural, mas na disciplina do ensino recebido para seu dia a dia.
para as suas vidas, para não pecar contra Deus. Eles pediam a Deus ajuda para se manter em santidade e andavam nesta disciplina com prazer e gozo, porque sobre eles desceu o Espírito Santo, porque eles não foram convertidos apenas por palavras de homem. Eles receberam orações para que sobre eles descesse o Espírito Santo. Havendo conhecido que o Espírito Santo desceu na terra e derramou poder e virtude sobre uma multidão em línguas, agora a descida do Espírito Santo era parte principal, inclusiva, da pregação do Evangelho. Eles não pregavam apenas uma salvação que, ao você recebê-la, eu creio, e ponto. E a vida continuaria do jeito que estava, e só porque você ouviu, você vai para o céu. E não pregaram que, após receber Jesus Cristo, você tinha que fazer uma obra gloriosa para entrar no céu. Mas o Evangelho de Jesus Cristo que eles pregaram dava o entendimento que, ao receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, estaria apto a receber pela fé a salvação. E, sendo salvos em Jesus Cristo, eles recebiam da parte de Deus o batismo no Espírito Santo. Na verdade, estes discípulos receberam o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Não está aqui registrado sequer o batismo deles nas águas. Eles receberam o Espírito Santo quando creram. E tempos depois, dias depois, se você continuar lendo no livro de Atos, você vai ver Paulo, acho que é Paulo mesmo, perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Hoje isto é incomum. Isto foi abolido da necessidade da igreja. Muitos, pela dificuldade de receber o Espírito Santo, por não se arrependerem dos seus pecados, por não revisarem a sua vida errada, por não pagarem tributo de débitos passados, não se apresentarem, não se darem a indução do Espírito Santo, eles vão vivendo pela fé que vão para o céu, sem nenhuma confirmação do Espírito Santo. E quando as lutas se multiplicam, esses crentes se abatem e começam facilmente a se deixar vitimar por Satanás, que lhes inquire dia após dia: você vai para o céu? Você é filho de Deus? Mas eu não te vi ontem fazendo isto, isto e isto. Porque estes cristãos não receberam a disciplina do discipulado. Não receberam o voto que deveriam fazer de seguir Cristo na disciplina de Jesus. Porque Jesus Cristo não mandou apenas pregar o Evangelho. Ele disse para nós irmos e de pregar este Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Continua. Dá consciência às pessoas que elas estão condenadas, querendo ou não. E a outra coisa que ele disse é: ide e fazei discípulo, discípulo, discípulo. A palavra discípulo gera disciplina. Disciplina vem da correção, vem do alerta, vem do alarme.
que o pai, que a mãe dá ao filho para não pegar na tomada, porque dá choque, para não brincar com fogo, porque queima, para não encostar na água quente da vasilha. E eu vejo cristãos andando, sendo impactados por Satanás com a maior liberdade, porque não tomaram conhecimento nem consciência de que o Espírito Santo desceu sobre a terra, não batizou pessoas tal ou pessoas tal. Ele desceu sobre a terra e batizou a humanidade. E a condição de receber este batismo é a fé em Jesus. Mas quem crê em Jesus para receber esse batismo tem que saber disto. Para que eles saibam que se não receber o batismo no Espírito Santo, é porque eles não vivem a vida cristã como uma pessoa perdoada. Eles vivem num rodízio constante. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, eu já falei, meu apelido era Satã, eu me honrava disso. Eu sentia prazer ao entrar numa boate, com todo mundo no maior barulhão, quando eles paravam o barulho, porque eu entrava. Eu sentia gozo nisso. Agora eu aceitei a Jesus. Eu recusei Satanás na minha vida. Mas ele me possuía depois que eu aceitei Jesus. Ele me jogava para cá, me jogava para lá. E depois eles me falaram que eu quebrei isso, que eu quebrei aquilo. Aí alguém me disse, essa igreja é fraca. Eu fui para outra. Na outra igreja, eu fiz corrente, subi monte, jejuei. As coisas continuaram acontecendo. Eles me falaram, esta igreja, ela é forte, ela expulsa demônio. Mas nela você não vai se dar bem, porque eles só querem coisas materiais. Só querem riquezas materiais. Só vão a Deus por causa da cura do corpo, restauração da família e dinheiro. Mais do que isso, eles não estão nem aí, não. Eu fui para outra, que aparentemente não fazia aquilo. Abri mão de tudo que eu tinha. Tinha bar e mercearia, tinha sacolão, tive peixaria. Abri mão de tudo. Eu não quero nada disso. Eu quero a minha liberdade. Eu quero ser de Jesus. E o conflito era geral. E as igrejas me acusavam que eu não queria nada com Deus. Outra hora que eu era bruto, que eu não tinha medida nas minhas palavras, que eu não tinha nada de Cristo. Então me dê, ou me fala a forma de eu ter. E eu ia ver os filhos daquelas pessoas, iam na minha casa para acusar o seu pai, acusar a sua mãe, e eu punha eles de joelho. Ajoelha e aceita Jesus. Você não pode julgar seu pai e a sua mãe sem você ter Jesus no seu coração. Se você não sabe o que é isso, por que fala de uma coisa que não conhece? Eu não sei o que os induz e os respeito, porque eles falam comigo em nome de Jesus. Agora, você não tem temor? Você veio a mim porque eu sou forte, porque eu fui Satã? Eu fui escravo do diabo e você me admira por isso? Deixa de ser burro. E a minha casa passou a encher de marginais, de drogados, de alcoólatras. E aí a igreja inflamou. Esse cara está destruindo o nome da igreja. Agora eu mudei para outra, porque ali tinha línguas e tal, e eles não aceitavam eu no meio deles. Eu tinha que ir para uma igreja que pudesse me dar uma lição melhor de Bíblia. Fui para outra. E encontrei os mesmos embargos. Até que alguém falou para mim. Alguém que era um rapaz que toda vez que alguém aceitava Jesus, ele ia lá na frente
E ele não era muito bom da cabeça, é chamado Mário. Ele está vivo até hoje, graças a Deus. Eu estive lá e eu vi ele lá. E ele acompanhava todo mundo. Então, todo mundo que aceitava Jesus, o primeiro amigo que via era ele. E ele chegava para a gente, ficava rodeando a gente, não sabia o que falar, e ria para a gente. E esse rapaz falou para mim, você precisa de ser batizado. E ele falou isso depois que eu tinha sido batizado nas águas. Aí eu peguei e falei para ele que eu já era batizado. Não, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Ah, então é isso que eles falam assim, é isso aí. E como é que eu faço para me ser batizado? Quem tem que me batizar? Ah, não sei não, sei não. Eu sei que a gente pede e ele vem. Eu pedi. Ele não vinha de jeito nenhum. Eu comecei a abrir a boca a chorar. O senhor não me quer. Passei a subir no monte sozinho e ficava lá brigando com Deus, sabe? Deus fez uma chuva de sereno à minha volta, o meu lugar ficou sequinho. Fiquei até 3 horas da manhã. Quantas vezes ele fez isso? Aí um dia eu fui com um violão, Deus me deu aquele tango que eu falei que fiz para libertar dependentes químicos. Explodi em línguas. Foi o maior prazer da minha vida, porque eu fui batizado no Espírito Santo. Agora, eu quero abordar um assunto. Os diáconos foram instituídos para cuidar dos crentes. E não para ser leão de chácara, igual eu vejo hoje. Para impedir pecador de entrar na igreja, para não fazer barulho. Ou porque está cagado, ou porque está bêbado. Eu sou evangelista, irmãos. E eu morro por isso. Porque eu estou seguindo a ordem de Jesus Cristo. E me perdoe se a sua igreja resiste aos perdidos. Mas se resiste, vai dar conta deles. Vai dar conta deles. Porque se a igreja não me recebesse, a última igreja, eu poderia hoje estar morto na minha perdição, no meu pecado. Eu poderia estar hoje, no mínimo, sem família, preso. É preciso cumprir o diaconato. Havia briga entre os primeiros cristãos, porque eles tinham partilha de víveres. Uns acudiam os outros. Era dividido o material que tinha para suprir a fome, as necessidades básicas. Eles atendiam ao apelo de dificuldade de um doente, e eles não faziam isso porque eram espírita. Eles faziam isso porque eram cristãos, eram batizados no Espírito Santo e levavam o que tinha na liderança do povo para ser dividido. E esses diáconos tinham este compromisso. Instituíram 7 diáconos. A igreja de Apocalipse são 7 igrejas que foi detectada e orientada por Jesus. O Espírito Santo identificou 7 comportamentos e não foram embasados nos apóstolos. Foram embasados nos 7 diáconos que receberam a missão de tratar dos seus irmãos, de ensinar os seus irmãos e de levá-los a conduzir-se com santidade. Eles nunca poderiam conseguir isso se não fosse pelo Espírito Santo. Aí eles dividiam tudo com franqueza, com natureza de humildade. O que tinha não se ensoberbecia. O que faltava não se aborrecia, não resmungava,
não tinha palavras de maldição, não tinha discussão e comparação. Os primeiros diáconos foram fazer aquelas partilhas e eles chegaram à conclusão de dividir o que tinha, vender suas propriedades, ficar só com o estritamente necessário, que, na verdade, é o que nós precisamos. E eles pegaram a fortuna que sobrou e levou ao pé dos apóstolos. Agora, os diáconos levam aqueles valores, ao pé dos apóstolos. Os apóstolos agora têm um contato direto, uma autoridade superior, para que não haja engano, para que ninguém humilhe ninguém, ninguém zombe de ninguém, ninguém faça escolha por conhecer ou por amizade, mas por amor voluntário. Distribuía os seus bens para os necessitados da melhor maneira possível. E cada um abria a mão do que tinha, mas cada um fazia no porte e no tamanho da sua fé. Quem tinha uma fazenda com 1.000 cavalos, ele dava 900 cavalos e retinha 100. O outro dava 1.000 e não retinha nenhum. O outro vendia a fazenda também, comprava um terreno menor. Cada um, segundo a sua fé, segundo a sua vontade. Mas Ananias e Safira queria parecer bom e venderam tudo que tinha, igual os outros, e retiveram a maior parte. Pegou uma pequena parte e levou ao pé dos apóstolos. Assim que eles pegaram, que eles combinaram em casa, nós vamos falar que deu essa quantia. Eles mentiram, combinaram uma mentira. Eu quero que vocês percebam que o Espírito Santo está vivo entre nós. Não tem como você fingir que agrada de alguém e, quando ele virar as costas, falar para o outro: eu não vou com a cara dessa pessoa. Não tem jeito de você pegar uma nota de 50 ou de 100, aqui no caso Brasil, reais, e dar para alguém e depois se amaldiçoar só para ser visto pelos irmãos. Jesus Cristo falou desse tipo de crente. Quando entrava uma viúva pobre, deu umas moedinhas que ela tinha, 2 centes, e veio o rico e ficou jogando uma moeda atrás da outra, para que o som, ao descer na lata lá do lugar de dar as ofertas, fizesse aquele barulho e todo mundo aplaudisse. Jesus Cristo, quando ele acabou de entrar, viu aquela viúva ali, ela deu muito mais do que ele, porque ela deu tudo que tinha de coração. E esse hipócrita está se fazendo de bom, mas ele é mau. Tem a maldade no coração. E sabe por que tinha esse tipo de crente? Porque não tinham recebido o Espírito Santo. Até receber o Espírito Santo, eu só tinha respeito pelo pastor que me ofendia por causa de ter o mesmo respeito ensinado por minha mãe e meu pai pelos padres. Quem representa Deus para mim representa Deus. Mas eu queria pegar eles na pancada, se Deus deixasse. Porque eu não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, põe a gente de quatro com alegria e prazer. Eu não quero nem falar, porque a minha emoção é muito grande. O Espírito Santo é necessário em todas as nossas palavras, em todos os nossos gestos, em todas as nossas propostas, viagem. Não faça nada sem se comunicar intimamente com o nosso companheiro de estrada. Ele nunca se aparta de nós. Não tem um lugar que você entre que ele não vai junto. Como eu posso fingir que ele não está aqui?
e começar a blasfemar aqui a minha própria vontade? Como que eu posso me desviar do que ele quer que eu diga e acrescentar coisas por vaidade, por libertinagem, por exibicionismo? Olhem para mim o quanto sou bom. Eu nunca fui bom e nunca serei bom em mim mesmo. Mas eu sou o que o Espírito Santo quer que eu seja, porque eu me submeto a ele incondicionalmente. Jesus não me chamou só para salvação. Ele disse: ide fazer discípulo de todas as nações, de todas as línguas. Eu choro até hoje de prazer por essa live, porque aqui eu estou tendo possibilidade de falar com um italiano, onde eles crucificaram cristãos, mas é de onde veio o evangelho. Se não fosse essas cidades lindas aí da Itália, o evangelho não teria chegado no Brasil. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo que este Estevão se sobressaiu aos outros diáconos. Eles foi levar o evangelho. Levar o evangelho é o maior diaconato que qualquer diácono, pastor, presbítero ou líder missionário pode fazer. O diaconato revela a justiça de Deus. O diaconato dá inspiração ao incrédulo para abrir mão da matéria e abraçar os valores morais, espirituais que agradam a Deus. O diaconato bem aplicado, com amor, com compaixão, com piedade, com misericórdia. Mesmo aqueles que roubam e têm muito dinheiro guardado. É para esses que temos que ser mais misericordiosos, porque o coração dele está preso. Só vamos libertá-lo se o nosso diaconato, se o nosso discipulado, se a nossa disciplina entre nós e o Espírito Santo for notável. Não precisa fazer voto de pobreza, igual os católicos fazem. Alguns. Não precisa abrir mão do que Deus te deu para administrar. Porque o que ele te deu, que te dá prazer, é também uma administração pela qual você vai ganhar almas, se agir corretamente, segundo a orientação e vontade do Espírito Santo. Estevão morreu fazendo isso. Mas não teve dor, nem lágrimas, nem angústia. Ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Imagina se Deus me dá a honra de partir desse jeito. Que me estraçalhe, que esquarteje o meu corpo, que dê meu corpo para animais comer. E daí? Eu parti vendo Deus me recebendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, pelo amor de Deus, que os irmãos, que as irmãs priorizem o tempo todo o céu, o reino do céu, o reino de Jesus que está em você. O reino de Cristo que está em você e que está perto de ser humanamente implantado. E nós sabemos disso. Não precisa falar, mas também não precisa omitir como se estivesse escondendo, que está longe e vai dar tempo de filho se render, de marido se render, de esposa se render, de não sei quem se render. Tá? Nós estamos presos no tempo, mas os céus não. A eternidade de Deus é no estalo de um momento. Porque a Bíblia diz assim como relâmpago,
Nasce no Oriente, se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Portanto, não haja como se os seus acordos de compromisso, de ir pregar, de ir buscar, de ir viajar, fosse se cumprir certamente. Pergunte ao Espírito Santo. Pode ser que você esteja fazendo uma viagem para dali ser arrebatado. Para quem sabe, Deus mudar o pensamento de alguns dentro do veículo. O Espírito Santo quer levar você. Mas primeiro você tem que cumprir o seu discipulado. Jesus Cristo chamou nós para salvar nossa alma e para ser instrumento de salvação dos nossos semelhantes. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, porque encerrou meu tempo. Eu falaria mais meia hora, mas não tem. Noutra oportunidade, quem sabe, num momento aí, numa vigília aí, Amém. alguém desavisado me deu a oportunidade. Aí eu vou deitar e rolar. Amém, pastor. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, e continue entendendo quem que os irmãos e as irmãs são. Se para mim são isto, imagina para Deus. Amém. Imagina para Deus. Se o erro daquele Ananias e Safira foi tão grave que foram lambidos da terra para não haver escândalo, foi arrebatado porque mentiram. Agora, não duvide de encontrar Ananias e Safira lá no céu. Porque Deus não queria um mau testemunho aqui na terra. Amém. Cuidado com o mau testemunho, irmãos. Ser omisso é mau testemunho. Os crentes estão vivendo pelo erro que não praticam. Amém. Mas existe o erro da omissão. Senhor Deus, eu te peço que receba esta mensagem, Pai, e a multiplica dentro dos corações ouvintes, da forma que te apraz a cada uma das pessoas. E que ela possa, ó Pai, continuar. Eu não posso ir, mas a tua palavra pode. Leva, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, aos corações que é do teu agrado. E faça a tua obra, a tua estranha obra, que jamais alcançaremos com a nossa racionalidade. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho Amém. e glória ao Espírito Santo. Obrigada, pastor Tarcísio, pela palavra no despertamento, do ensino da palavra de Deus, né? À medida que a igreja crescia naquela época, lá em Atos, né? Aumentava a necessidade e os problemas a serem resolvidos, né? Então, a partir daí que começou a, né, a levantar os diáconos dentro da igreja, a demanda, quando aumenta a demanda do trabalho, né? Surge as necessidades de pessoas para ali estarem a ajudar no corpo de Cristo, né? E quem mais se destacou ali foi Estevão, né? Porque era cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus, né, Estevão? E por isso Estevão pagaram até para testemunhar contra Estevão, né? Blasfemar contra Estevão, né? Mas Deus, ele lá de cima, ele estava vendo como ele vê todas as coisas aqui na terra, né? Como acontece, né, também dentro das igrejas, né? Por isso que Deus diz, muitos são, né? A obra é grande, poucos são os trabalhadores, né? Poucos querem fazer a obra de Deus e fazer com excelência dentro da própria igreja, né? E a função dos diáconos é orar, tá cuidando das pessoas, né? Tá aí nos lares orando, precisando
A igreja precisa de trabalhadores como nós, né? E nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus para estar fazendo a vontade de Deus com excelência. E o Senhor disse, né, que lá em Atos, que ele iria, na ascensão de Jesus, que ele iria aos céus, mas ele iria estar enviando o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou pedir a alguém que quiser falar, pode abrir o microfone, 5 minutos. Eliana. Obrigada, Rita. Pastor, hoje pela manhã cedinho eu estava ouvindo a ministração de um pastor, sempre vai levar a palavra ali na igreja. Rita conhece Líder dos Vales, e agora está com um canal aqui na TV, e o senhor falou exatamente o que ele fala. Ele falou em outras palavras, mas o sentido foi o mesmo. Quando o senhor começou a relatar sobre como o senhor era e o que o senhor necessitava, aí o senhor buscava, né? Via aí nas igrejas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tal igreja não me quer. E ele comparou que é exatamente o nosso trabalho, né, que a gente faz e que a gente também nos dispõe, como eu estava orando. Ele dizia assim, se você tem uma geladeira ou um carro, leva para o mecânico para consertar e ela funciona bem, e o carro funciona bem. Por que um irmão que está precisando de conserto, você não ajuda, você despreza, você joga fora, você acha que não deve, que não pode, que não é apto, né? Mas o liquidificador, as coisas materiais, nós queremos consertar. Mas o irmão, o ser humano, nós jogamos fora, a gente joga no lixo. E é exatamente esses muitos que estão no lixo, né? Lá fora, e a gente tem que atentar os nossos olhos para ele, porque a gente sabe que o inimigo operou grandemente na vida desses, porque certamente Deus tem um trabalho muito grande para que eles também sejam novos diáconos e que multiplique essas palavras aí por muitos e muitos outros. E foi uma palavra abençoada, pastor, porque para mim testificou o que eu já tinha ouvido pela manhã, né? A pregação do pastor foi pura confirmação de Deus, que é um trabalho que eu faço, né? Um trabalho que eu faço. Vamos nas casas, oramos pelos doentes, visitamos pessoas, oramos por pessoas, vamos à rua, levamos alimento, levamos a palavra, levamos oração, alguns que se rendem ao Senhor, e com drogados, com aqueles que precisam do Senhor, que estão com a vida mesmo, né? No caos, no fundo do poço, na lama. E são esses que precisam. Não, esses nós não podemos jogar fora. É como o Senhor disse, aquela fé que vai para você ganhar um carro, você ganhar bens materiais, e de repente Jesus volta rapidinho, assim. A palavra diz que ele vem como um ladrão. A gente não sabe nem a hora, nem o momento, nem o tempo, nem nada. Amém. A gente não pode estar preocupada com esses bens materiais, mas em arrematar vidas para o reino do Senhor. Amém. Obrigada, Eliana. Para que isso nós venhamos fazer, né?
acontecer, o Espírito Santo nós venha fluir, precisamos nos dedicar, né, à palavra, na palavra, né, no conhecimento da palavra e persistência em oração, né? Devemos estar... Oséias 4:6. É, O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. e por ter desprezado, né? Desprezado o conhecimento. Então, mais alguém? Quem quiser, gente, tem que ser rapidinho, 5 minutos. Eu quero, pastora. Pode falar. Eu queria